comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor, quero vos saudar nesse dia com a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos a nossa caminhada pela Palavra de Deus. Estamos chegando hoje ao capítulo 24 de 1 Samuel. Convido você então para abrir a sua Bíblia mais uma vez e vamos ler mais este capítulo da santa e bendita Palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Verso 2. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses. Verso 3. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul para fazer as suas necessidades. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Verso 4. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Verso 5. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Verso 6. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Verso 7. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Verso de número 8. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Verso 9. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Verso 10. Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Verso 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma.
e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me atirares. Verso 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Verso 13. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Verso 14. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Verso 15. O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará minha causa, e me defenderá da tua mão. Verso 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. Verso 17. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Verso 18. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Verso 19. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Verso 20. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Verso 21. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que te não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Verso 22. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Eu faço com todo amor um convite a você que quer ficar mais perto de Deus, assim como eu. Vamos cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que meu sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, é ti. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo 24 aqui de 1 Samuel. Para a nossa reflexão em mais esse dia, eu quero ler novamente com você os versos de números 6 e 7, que nos dizem assim: E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Verso 7. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará. Amados irmãos, irmãs e ouvintes,
Este capítulo nos mostra Deus colocando Saul nas mãos de Davi, a fim de provar a Davi se este iria fazer justiça com as próprias mãos ou iria continuar dependendo totalmente do agir de Deus e deixaria Deus batalhar por ele e agir por ele. Vemos que Davi passou no teste, pois não quis tirar a vida de Saul, mas preferiu deixá-lo nas mãos de Deus, para a hora de Deus. Porém, instigado por seus companheiros, Davi corta a orla do manto da veste de Saul. Após fazer isso, diz-nos o verso que relemos, que o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. A referência aqui a coração diz respeito à consciência de Davi. Davi tinha uma consciência sensível para com Deus e seus caminhos. Amados irmãos, a consciência é o princípio moral que Deus colocou dentro de cada ser humano. Esse princípio julga as nossas ações, apontando-as como certo ou errado, em conformidade com as normas morais que aprendemos de nossos pais, professores da igreja e, no nosso caso, como cristãos, também da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aprendemos na Bíblia que a consciência pode se tornar cauterizada, ou seja, à medida que ela vai sendo resistida ou desobedecida, ignorada, ela vai deixando de exercer o seu papel de julgar nossas ações. Segundo a Bíblia, a consciência que está exercendo o seu papel e também aprovando nossa maneira de viver, segundo os padrões de Deus, é chamada de boa consciência. Por outro lado, a consciência que nos reprova ou que foi cauterizada é denominada de má consciência. Irmãos e ouvintes, o Espírito Santo trabalha em afinidade com a nossa consciência. Por meio dela, o Senhor nos cobra quando desobedecemos à palavra de Deus. Precisamos ser como Davi, termos uma consciência ativa, uma consciência sensível para com Deus. Uma consciência que sempre nos belisque, entre aspas, quando entristecemos ao Senhor e que nos dá paz também quando estamos em harmonia com a vontade do nosso Deus. Há muitos hoje que, de tanto ignorar as cobranças de sua consciência, já não sentem nada ao praticar os mais horrendos pecados. Esses até chegam a dizer que Deus compreende as suas fraquezas, que Ele quer somente o coração e que não importa o que fazem. Outros tentam justificar sua vida pregressa citando até a Bíblia, fazendo uso de versículos isolados, descontextualizados, tentando encontrar na própria Bíblia aprovação para suas práticas erradas e pecaminosas. É um verdadeiro desastre espiritual, meus amados irmãos e ouvintes, quando o cristão cauteriza a sua consciência. É o estágio de desvio espiritual, o que a Bíblia chama de apostasia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Queridos irmãos, cuidemos para que a nossa consciência seja sensível à palavra de Deus. Se fez algo e sua consciência lhe lembra que você pecou contra Deus, ao invés de seguir em frente e tentar ignorar sua consciência, corra para os pés de Jesus. Arrependa-se e confesse o seu erro. Busque o perdão do Senhor e comprometa-se a não permanecer mais naquele erro, naquele pecado. Fazendo assim, Deus promete nos perdoar e nos purificar de todo pecado, conforme 1 de João 1, 7, versículo 9.
E dessa maneira, sua consciência continuará operando corretamente em sintonia com o Espírito de Deus e com a Palavra de Deus. Que Deus nos livre de termos uma má consciência, mas que nós possamos ter uma consciência sensível, em comunhão com a vontade do nosso Deus. Aleluia. Vamos orar, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, quero te glorificar por esse dia, por mais esse capítulo da tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor, meu Deus, guarda-nos, Senhor, de termos uma consciência cauterizada. Pai, que nós possamos, Senhor, sermos sensíveis ao Senhor e à tua palavra. Pai de amor, se nesse dia alguém está aí, Senhor, confessando os seus erros, porque sua consciência lhe tem cobrado, perdoa agora, purifica com teu precioso sangue. Ajuda-nos a seguirmos adiante, Pai, em perfeita sintonia com a tua vontade, tendo uma boa consciência. É o que lhe pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando juntamente com a sua família. Eu aguardo você amanhã para nós prosseguirmos aqui a nossa caminhada, onde estaremos lendo o capítulo 25 de 1 Samuel. Bom, que Deus lhe guarde, Deus lhe abençoe nesse dia. E até amanhã, na paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais